E nós queremos entender os reflexos das mudanças do governo no mercado de petróleo e dos combustíveis aqui no Brasil. E para isso eu vou conversar agora com o Bruno Pascon, que é sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Ô Bruno, como é que fica a questão do novo governo em relação à política de preços da Petrobras? Na sua avaliação, há possibilidade de mudança? Olha, acho que a gente pode esperar uma revisão da política de preço, né? Isso já foi, inclusive, presente no discurso do ministro, né, de Minas e Energia, no discurso de posse, e também no próprio João Paulo Prats. Então, acho que a gente pode olhar isso de duas maneiras positivas. Acho que o primeiro comentário positivo é que o João Paulo Prats seria um defensor do fundo de estabilização, né, dos preços de combustíveis, que já é aplicado em uma dezena de países no mundo, e que isso poderia reduzir a volatilidade, né, dessas oscilações de preço do petróleo e do próprio câmbio para o consumidor final. Então, acho que isso seria uma medida positiva que a gente defende aqui no CBIE, e o João Paulo Prats ele foi o defensor desse fundo de estabilização durante a sua atuação no Senado. E no discurso do ministro, acho que de posse, foi muito importante a gente ouvir a palavra de reduzir a dependência de fora, né? Então, hoje o Brasil ele é um exportador líquido de petróleo, mas a gente importa combustíveis de 5 a 10% da gasolina e de 25 até 30% do diesel. E no caso do gás natural, 30 a 50% do mercado doméstico brasileiro vem de exportações. Então, toda vez que a gente ouve aquela palavra PPI, né, que é a paridade de preço de importação, isso se dá porque a gente atende o mercado doméstico com importações. Se o Brasil passar a investir em novas refinarias, como o ministro colocou muito bem, e reduzir gargalos de infraestrutura, como, por exemplo, as rotas de escoamento para trazer o gás natural para o litoral brasileiro, a gente pode reduzir muito essa dependência de importações e, com isso, a gente falar de paridade de exportação, ou seja, o Brasil se tornar um exportador líquido de gás natural, de combustíveis, e, com isso, reduzir um pouco, né, essa volatilidade de preços para o consumidor aqui brasileiro. Bruno, e com esse cenário, qual que você acha que é o impacto para os preços dos combustíveis aqui no Brasil? Então, acho que a gente tem que acompanhar duas variáveis principais, que é o dólar, né, e o preço de petróleo. Quando a gente olha o preço de petróleo em 2022, ele terminou em média 97,2 dólares o barril. A gente esperava 94, ficou 3% só acima. Esse ano a gente tem uma expectativa de preço de petróleo de 86 dólares, ou seja, caindo em relação ao ano passado. Então, essa é a principal variável. Quando a gente olha no mercado internacional, tem uma linha de analistas que defende que o preço de petróleo vai ficar entre 80 e 90, que é o nosso caso, e outro cenário de gente que acredita que o petróleo vai continuar acima de 95 dólares e até acima de 100 dólares. Eu acho que a grande variável aqui é a gente entender do lado da demanda como vai se comportar o comportamento, principalmente da economia chinesa, né? A economia chinesa esse ano vai crescer menos de 3%. Existe uma expectativa que ela cresça ano que vem próximo de 4%, mas o mundo como um todo vai crescer menos em 2023. Então, toda vez que a gente tem menor crescimento da economia global, isso tende a trazer uma pressão negativa de preço de petróleo, preços mais baixos, que é o que a gente assume nos nossos modelos. Por outro lado, ao traduzir esse preço para o preço doméstico no Brasil, a gente tem que olhar o câmbio. E os economistas que esperavam um câmbio nos próximos 3 anos na casa de 5,20, a gente já começou esse ano com a pressão de desvalorização, o real batendo até 5,45. Então, são essas duas variáveis que a gente tem que acompanhar para a gente conseguir estimar qual seria o impacto de redução, né, ou de aumento de preços dos combustíveis no curto e médio prazo. Acompanhar então bastante aí o preço do dólar, como você mesmo falou, né? Agora, em relação à produção russa, qual que deve ser o cenário e quais devem ser os impactos para a oferta de petróleo? Olha, no caso da Rússia, eu acho que o principal impacto não é nem na produção de petróleo, mas principalmente na produção de gás natural. Quando a gente olha hoje os preços de gás natural,
eles estão bastante descolados do preço de petróleo. Hoje, na Europa, os preços médios equivalem a 20 a 25 dólares por milhão de BTU, que para comparar com o preço de petróleo, é só multiplicar por 6. Então, eu estou falando de preços equivalentes de petróleo de 120 até 150 dólares o barril, muito mais alto do que o petróleo. E por quê? Exatamente porque a Europa demanda, né, historicamente, entre 40% a 55% do gás natural oriundo da Rússia. Então, nessa crise energética que a Europa está vivendo em função da guerra da Rússia e da Ucrânia, esse preço de gás natural vai continuar alto por pelo menos mais 3 ou 4 anos, até que a Europa possa gradativamente reduzir essa dependência, encontrar substitutos. Então, hoje, a gente tem uma dicotomia, né? O preço de petróleo já está refletindo, né? O preço de petróleo mais baixo, em função de uma expectativa menor de crescimento global, todos os bancos centrais que estão aumentando os juros, né? Para tirar a pressão inflacionária das economias, já se fala em recessão nos Estados Unidos, probabilidade de 35% até 60%, já se fala em ambiente de recessão na Europa. O mundo como um todo se prevê que vai crescer 1,8% contra 2,7%, que foi o crescimento em 2022. Então, do ponto de vista de petróleo, a gente está enxergando um ambiente mais acomodativo, ou seja, uma pressão de preço menor. Agora, no gás natural, como ele é o principal substituto, né, do diesel, ele tem um papel muito importante na transição energética, ele está com um preço muito alto e vai continuar alto, porque não tem grandes ofertas de gás natural via terminais de liquefação entrando no mercado antes de 2025. Então, a gente até fala aqui no CDE que é a nova era de ouro do gás. Hoje, quem tem gás pode vender a um preço bem mais alto do que o preço de petróleo, Tá principalmente em certo. função da crise energética da Tá, Europa. tá certo, viu, Bruno? Obrigada aqui pela sua análise aqui com a gente, com os nossos telespectadores. E uma boa semana para você. Boa semana, feliz ano novo a todos. Feliz ano novo.